Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Júnior, irmãos. Amém? Hoje eu estou na cidade de Cascavel, no Paraná. E o pastor Ailton me deu o privilégio, a honra de estar aqui com vocês, né? Irmãos, Deus tem uma palavra para você que vai mudar a tua vida. E é uma palavra muito conhecida, irmãos. Mas às vezes nós não prestamos atenção aos detalhes daquilo que Deus tem falado conosco. Então eu vou pedir para você fazer uma gentileza. Para você olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela: não converse comigo. Porque Deus vai falar comigo. E eu quero ouvir. Amém? Agora você não olhe para ninguém. Olhe só para mim. Porque Deus tem um recado para você. Eu tenho andado preocupado, vou ser sincero com você. Eu tenho andado em algumas igrejas no Paraná. E eu tenho visto algumas coisas que têm me preocupado. Romanos, capítulo 8. Todo mundo conhece, eu acho que não tem quem não conheça. O verso é o 9. 8, 9. E está escrito assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês logo aqui. Quem está na carne não tem a condição de respeitar a palavra de Deus. Não tem, irmão. A pessoa que está na carne é aquela pessoa que está sendo movida pelos sentimentos da carne dela. A pessoa que está na carne é aquela pessoa que está sendo controlada pela carne dela. Irmão, a nossa carne, ela sempre nos leva a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se você deixar ela te dominar. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Amém? Quem vai vencer essa batalha aí? Não é o espírito não. Não, pastor, não. É aquele que estiver mais forte. É aquele que estiver mais forte. E muitas vezes o que está mais forte é a nossa carne. Por quê, pastor? Porque nós só cuidamos das vontades da nossa carne. E não cuidamos do nosso espírito como deveríamos cuidar. Então toma muito cuidado com isso. Não é para mim estar na carne. Não é para você estar na carne. Porque se nós estivermos na carne, nós não vamos conseguir viver as coisas espirituais. Eu tenho que estar no espírito e não na carne. Você está compreendendo, sim ou não? Se você estiver na carne, você não vai conseguir. A nossa carne ela é terrível, irmão. Por causa de 10, 15 minutos de prazer, ela te entrega na mão do diabo. Você não pode estar na carne. Eu estava até vendo Esaú. A Bíblia diz que ninguém seja profano ou fornicador como Esaú, que por um prato de manjar desprezou a sua primogenitura. Você sabe o que é primogenitura? Sim ou não? O que é? Não, primogenitura não é primeiro. Primogênito é o primeiro. Primogenitura era o direito que o primeiro homem a nascer naquela família tinha. E qual era esse direito, pastor? De receber metade da herança do pai, mas ele tinha algo muito especial. Receber a unção de Deus. O pai só tinha essa unção para entregar para um filho. O primeiro. Era direito dele. Direito à primogenitura, ele era o primeiro, ele era o direito dele receber essa unção. Esaú, ele olhou para a carne dele. A Bíblia mostra, isso está lá em Gênesis capítulo 25, 24, depois você lê com calma. A Bíblia mostra que ele estava cansado depois de vir da caça, do campo. Estava cansado e com fome. Então, ele simplesmente desprezou a unção que Deus tinha para derramar sobre a vida dele, porque ele olhou para a carne dele. Ele olhou para aquele sentimento dele. No caso dele era o cansaço. Tem gente largando ministério, eu estou falando de pastor, obreiro. Tem gente largando por causa de um prazer da carne, chamado prostituição. Tem gente largando por causa de um prazer da carne, desejo de enriquecer. Tem gente largando por causa de outras coisas que a carne produz. Ele era o cansaço.
Tem gente largando por causa do orgulho. Como a pessoa larga por causa do orgulho, porque ela não tem coragem de se inclinar num certo momento. Então você tem que tomar cuidado com isso tudo. Ou seja, você não pode estar na carne. Em outras palavras, você não pode deixar que a tua carne, os sentimentos que a tua carne produz, você não pode deixar que ele conduza a tua vida. Que eles conduzam a tua vida. Porque a nossa carne produz muita coisa, irmão. Ela consegue produzir, inclusive, a razão, quando não há razão. Ela consegue produzir um sentimento de que estamos certos, quando estamos errados. Então você tem que tomar muito cuidado. Você não pode estar na carne, você tem que estar no Espírito. O que é estar no Espírito, pastor? É estar sendo conduzido pela revelação da palavra. Você tem que estar sendo conduzido pela revelação da palavra. Guarda esse pedacinho com você. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... A minha preocupação é essa daqui, ó. Se é, olha aí, quando pinta um porém, irmão, aí me preocupa já. Se é, porque se não for assim, nós não estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita, vamos ler comigo aí? Vamos lá? Olha só, 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Se é. Ponto final, parou aí, quer dizer, acabou o assunto, parou aí, ponto final. Se é que o Espírito Santo habita... Irmão, eu estava escutando uma música, né? Eu estava vendo uma moça orando. Ela dizia assim: você precisa receber a visitação do Espírito Santo. Irmão, eu moro em Bragança. Sou pastor em Bragança. Então eu estou fazendo o que aqui? Uma visita. Quando acabar aqui eu vou fazer o quê? Eu vou embora. Aqui está falando que o Espírito Santo tem que te visitar? Está falando o quê? Habitar. Quem é que habita aqui em Bragança? Aquele velhinho lindo ali. Tá bonito, não tá? Eu estou encantado com ele, tá bonito demais. Né? Não, mas tá, não tá? Sim ou não? Mas tá lindo ele. Então o que acontece? Ele habita aqui. Quando eu for embora, ele vai continuar aqui, porque ele habita. Irmão, o Espírito Santo tem que habitar em você. Ele não pode visitar você, ele não pode plainar sobre você, ele não pode estar ao teu lado, ele tem que habitar em você. Irmão, quem pode dizer aqui que o Espírito Santo, pastor, o Espírito Santo habita em mim? Quem pode? Não quero ouvir amém nada. Levanta a mão, quem pode dizer? Pode dizer? Pô, pastor, posso dizer. Você tem certeza? Não, você tem certeza? Não, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Pastor, o senhor falou umas 4 vezes, agora eu não sei mais. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estava contando para um pastor amigo meu um caso que eu vi acontecer com um pastor. Presta atenção em mim, depois você esqueça. Eu vi acontecer com um pastor. Não vou falar onde e nem quando, para não identificar. Só sei que eu estava passando, aí eu vi o pastor, eu estava sentado, falei: ô amigo, tá bom? Passei a mão na cabeça dele: prazer te ver, fui embora. Passei assim, ó. Ele me procurou 3 dias depois. Ele me procurou 3 dias depois. Ele falou: pastor, eu estou atormentado, estou perturbado, eu não durmo há 3 dias. Eu falei: que isso, rapaz, você está doido? Que negócio é esse? Ele falou: pastor, desde que o senhor colocou a mão na minha cabeça, eu não consegui dormir. Eu falei: você estava brincando, rapaz, vem cá, vamos fazer uma oração. Quando eu ergui minha mão, meu irmão, mas manifestou um capeta. Irmão, eu estou acostumado com demônio, irmão. Já estou acostumado com demônio, já expulsei demônio na minha vida, que eu vou te falar para o senhor, nem sei nem quanto. Sei nem quanto. Quis me dar medo. Eu tive que enfrentar um medo para combater aquele demônio ali. Tamanha violência. Tamanha violência. Tamanha violência. Estou falando para você de um pregador. De alguém que subia no altar e falava do amor de Deus para as pessoas. Estou falando de um pregador. Irmão, alguém tem condições de fazer a obra de Deus sem ser baseado no Espírito Santo? Não tem.
Mas como é que ele estava fazendo a obra de Deus então, pastor? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é batizado aqui no Espírito Santo? Levanta a mão assim. Você tem certeza? Sim ou não? Mas tem certeza? Se eu pôr a mão em você, você não vai cair? Tem certeza? Irmão, é isso que tem me preocupado. O que, pastor? Tem pessoas que não tem como negar, irmão. Ela foi batizada no Espírito Santo. Por que, pastor, que ela foi batizada no Espírito Santo? Porque um dia, irmão, ela se envolveu com Deus de maneira tal que o Espírito Santo entrou nela. Você está entendendo? Como que o Espírito Santo entrou nela? Pastor, pessoal, presta atenção. Eu começo a ter contato com você. Certo? Certo? De início, talvez, eu olho para você, você olha para mim. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Não tem assunto entre nós. Mas com Deus começa dessa maneira. Dessa maneira. Você vai orar, você não tem nada para orar. Mas aí você começa também a ler a Bíblia. Aí você já começa a conversar um pouco mais com Deus. Aí você começa a vir à igreja e ouvir a palavra. Aí você já tem um pouco mais para conversar com Deus. De repente vocês vão se tornando muito o quê? Íntimos. Íntimos. O que Jesus falou? Vós estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Não é isso? Então, quer dizer, você está ouvindo a mensagem, você está lendo a Bíblia, você está conversando com Deus, você vai se tornando o quê? Limpo. Então o Espírito Santo vai pegando com você uma intimidade. Daqui a pouco ele está onde? Morando dentro de você. Amém? Ou seja, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Amém? Não sei se você lembra de uma palavra que diz assim, ó, presta atenção nela. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que ouvem e temem a quem? A Deus. Então presta atenção, a Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa. Então aqui está você. Aqui está o anjo do Senhor. Eu estou ao seu redor. Ali está o nosso adversário, demônio, uma distância maior, ao nosso redor. Põe isso dentro de você, você entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Mas o anjo, ele faz o que mesmo? Ele acampa. Alguém já foi acampar? Sim ou não? O pessoal não gosta que eu falo sim ou não, mas não responde, eu tenho que falar. Entendeu? Sim ou não? Então preste atenção. Acampamento significa que você está momentaneamente num local, mas você pode levantar a qualquer momento o acampamento e fazer o quê? Então quer dizer, o anjo do Senhor, ele vai estar ao teu redor enquanto você estiver temendo, respeitando, ouvindo, obedecendo a quem? Mas no momento que você para de ouvir, você para de obedecer, você para de respeitar, o que acontece? Ele cata o acampamento e fala, bye. Tchau. Você está entendendo não? Sim ou não? Agora, presta atenção, mas só que quando você desrespeita a palavra de Deus, você entristece a Deus, você entristece ao Espírito de Deus, porque você pecou contra Deus. Você sabe que a única coisa que separa o homem de Deus é o quê? Não tem outra coisa, é o pecado. Então no momento que você pecou, o Espírito Santo ele estava morando dentro de você. O que ele fez? Foi embora, irmão. Eu fui batizado, pastor, mas ele não está habitando mais. Você sabe por quê? Porque você deu lugar a um espírito de pornografia. Tem que ter misericórdia mesmo. Você deu lugar a um espírito de pornografia. Hoje, você fica bebendo daquela pornografia no seu celular, na sua internet. Tem aquele cidadão, irmão, que na casa dele tem 190 canais. Está aqui o controle. Ele está assim, ó. É uma mania, pastor. Mentira. Ele está procurando uma cena picante. Por quê? Porque tem um espírito de pornografia morando dentro dele, ele não resiste, ele não é que... Você não viu aquela pessoa falar assim, eu não queria, quando eu vi eu já tinha feito, não queria. Mas é por quê? Porque está habitando ali não mais o Espírito Santo. Ela não mais está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Agora habita nela o espírito de pornografia, que impulsiona os desejos da carne dela. Eu estou falando de espírito de pornografia, mas existe também o espírito da mágoa. Quantas pessoas
Olha, eu fui pastor em Guarulhos. O pastor Ayrton também foi, né, em Guarulhos. Ele estava falando até agora há pouco ali, só que num endereço diferente. Eu fui pastor em Guarulhos. Eu tinha uma reunião com os pastores que trabalhavam comigo toda segunda-feira. Nós orávamos e eu fazia atendimento depois. Aí eu fui atender uma senhora. Ela tinha 68 anos. 68 anos essa senhora. E ela começou a conversar comigo. E de repente, abrindo o coração, ela me conta um detalhe. Quando ela tinha 7 anos de idade, a mãe dela colocou o pé no garganta dela, catou 1 litro de cândida, sabe o que é cândida? E enfiou goela abaixo. Maldade, né, pessoal? Sim ou não? Mas quantos anos ela falei que ela tinha? 68. Quando aconteceu, ela tinha 7. Amém? Você presta atenção que falo rápido mesmo. Quando ela aconteceu, ela tinha 7, mas ela estava com quantos anos? Quantos anos então ela estava guardando com ela uma mágoa, um rancor, um ressentimento? 61 anos ela carregava com ela um demônio da mágoa, do rancor, do ressentimento. Você entendeu? Sim ou não? Então tem pessoas que foram realmente limpas, tem pessoas que realmente foram batizadas do Espírito Santo, mas elas permitiram que um espírito entrasse no coração delas quando elas desrespeitaram a palavra de Deus. Hoje, o Espírito Santo não mais habita nelas. Como eu falei, um espírito de pornografia, um espírito de mágoa, um espírito de ressentimento, um espírito de avareza. A pessoa era um miserável na vida, um infeliz, começa a crescer, progredir. A Bíblia diz que o homem tem aquilo que lhe é dado por Deus, mas ele se apega aos bens materiais de uma maneira tão grande, que às vezes o pastor vem e fala: irmão, eu preciso de alguém aqui hoje que dê uma oferta de 10 mil reais. Ele pode dar 20, mas 10? 10 mil? Não, mas 10 mil, vou dar 100. Ele pode dar os 10. Mas ele tem um espírito, ele tem um espírito da avareza que mora dentro dele hoje. Da avareza que mora dentro dele hoje. Não é mais o Espírito de Deus. É por isso que ele não consegue caminhar sobre a palavra de Deus, ele não consegue andar segundo a vontade de Deus, porque ele não mais está no Espírito. Porque para estar no Espírito, o Espírito de Deus tem que estar habitando dentro de você, mas não está. Não está. Você deu atenção ao canto da sereia e agora você só vê uma esquisita na tua frente. Para pensar comigo. O cidadão, ele larga a mulher dele, ele larga o filho dele, ele larga a casa dele, emprego, muitas vezes ministério, por causa de uma sirigaita qualquer que já passou na mão dos 300. Mas por quê, pastor? Porque um espírito da paixão entrou dentro dele. Já não é mais o Espírito Santo que habita nele. Um dia até habitou, mas não habita mais. Não habita mais. Por isso que você vê aquela pessoa que muitas vezes ela diz: não, eu tenho o Espírito Santo, pastor. Aí você faz uma oração para ela treme, coração dispara, ela sente arrepios, ela sente tontura. Tudo isso é manifestação demoníaca. Tudo isso é manifestação demoníaca. Existe agora também a possessão, que é parcial e total. Na macumba eles chamam de meia canga, onde a pessoa, ela perde o controle do corpo, mas está vendo tudo, mas não consegue, perde a voz, perde o controle de tudo. Quem controla é o espírito que está com ela. E tem aquela que a possessão é completa, que ela não vê nada, parece que até aqui. O que houve? Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, se tontura, tremedeira, arrepio, coração disparar, eu ficar bambo, quase cair a perna, ficar mole, é manifestação demoníaca? Como é que o Espírito Santo está morando dentro de mim, irmão? Como que está morando, irmão? Você está se enganando? Não está morando dentro de você nada. Não está nada. Quem está morando dentro de você é aquele espírito lá, que se agitou quando uma oração foi feita, se moveu quando uma oração foi feita, e saiu. Mas só que se a casa ficar vazia, ele vai voltar. Ele vai voltar. Irmão, não é pequeno o número de pessoas, de Deus, morada de Deus. Você foi feito para ser morada de Deus. Você não foi feito para ser morada de demônio. Você foi feito para ser morada de Deus. Você é um templo. É um templo. Mas devido ao desrespeito às palavras de Deus, o espírito dele não tem habitado. Quem tem habitado é um demônio.
Como eu falei, ou da pornografia, ou da prostituição. Eu fico vendo, irmão, olha o celular aqui, está vendo o celular? Está vendo o celular, meu irmão? Está vendo? Vai no Face dos crentes. A irmãzinha. Verdade ou mentira? A irmãzinha. Você quer falar para mim que o Espírito Santo está habitando em você? Mas não está não. Não está não. Está habitando em você um espírito da sensualidade. O Espírito Santo não está não. Você está se enganando. Você está se enganando. Eu fui pastor numa cidade. Esse negócio de ficar muito tempo na igreja é isso, né? Eu já passei umas 300 igrejas. Eu fui pastor numa cidade do Vale do Paraíba. E eu comecei a orar e manifestou um demônio. Brabo, mas brabo. Juntou um monte de obreiro, não segurava. Falei, que demônio? Ele parou. Falei, qual é o teu nome? Eu sou o boca a boca. Falei, como é que é isso? Ficar beijando na boca dos outros? Como é que é isso? Eu faço fofoca. Eu falei, então você é o fofoqueiro. Ele é. Nisso tinha uma obreira assim, igual a irmã está parada ali. Ela falou assim, está amarrado. Irmão, no que ela falou, está amarrado, o demônio falou, o quê? Irmão, mas parecia um gato, mas deu um pulo em cima dessa irmã. E pá. Irmã, mas bateu. E o senhor, pastor? Deixei bater. Era uma obreira mais fofoqueira que tinha na igreja. Mas deixei bater. Aí quando eu vi que a irmã não aguentava, eu falei, para, demônio. E a irmã saiu. Toda torta. Ele ficou bravo e falou, rapaz, ela faz o que eu quero, irmão. Quem faz fofoca nessa igreja é ela. Agora quem está amarrado, vou mostrar para ela quem está amarrado. O Espírito de Deus não habitava nela. Você acha que a minha gravata faz com que o Espírito Santo habite em mim? Você acha que o uniforme de obreiro faz com que o Espírito Santo habite em alguém? Você acha que a tua carteirinha de membro de 30 anos faz com que o Espírito Santo habite em você? O que faz o Espírito Santo habitar em você? Você respeitar a palavra do Deus vivo e viver ela. E isso faz. Senão não faz não, meu irmão. Não fica se enganando não. A Bíblia diz que isso vai acontecer. O que, pastor? Uma revolta. A Bíblia diz que Jesus vai estar passando, vai ter um grupo à direita, um grupo à esquerda, um grupo à esquerda. Jesus! Vem cá. O anjo, chama ele lá. Vem cá. E a Bíblia diz que Jesus vai parar. Ele não é mal educado, não. Ele vai parar. Aí ele vai falar assim, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz maravilhas. Em outra palavra, não é para mim estar aqui. Não é para mim estar aqui. Só está de brincadeira. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai dizer o seguinte, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí vem a tristeza. Ainda maior. Eu nunca os conheci. Como ele nunca conheceu, se foi ele que criou, pastor? Quem conhece Nova York aqui? Mas já ouviu falar. Ele sabe que a pessoa existe. Ele criou a pessoa. Mas ele nunca conheceu ela como filha dele. Ele nunca conheceu ela como praticante da verdade dele, da vontade dele. Você está entendendo a diferença, não? Irmão, por que eu estou falando sobre isso? Para você ler esse outro pedaço. Porque ali teve um ponto final. Parece que é o mesmo assunto, mas não é não. É outro assunto. Não teve um ponto final, não? Sim ou não? Então quer dizer que quando tem um ponto final, o quê? Acabou a conversa. Aqui é outra história. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Ponto final. Mas, se alguém, interessa quem seja não, irmão, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, não sei se você se lembra, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele suportou a afronta, né? O sofrimento, a humilhação, a dor, ou seja, ele suportou a afronta. Por quê? Porque ele olhou para algo que lhe havia sido proposto. Então eu estou vendo Deus falando, Jesus, vem cá. Fala, pai, o negócio é o seguinte, está vendo aquele bando de homens lá? Estou vendo isso. Eu amo aquele povo. Eu quero salvar aquele povo. Eu criei, eu quero eles. Eu quero a minha criatura de volta. E a única maneira, eu já procurei em todo canto da terra, não encontrei, não achei. A única maneira é o seguinte, você vai lá, cresce entre eles, morre por eles, para que eu possa tê-los de volta.
Tá, ó, presta atenção, Jesus. Eu vou dar um nome para você acima de todos os nomes. Esse nome Jesus foi Deus que deu a ele. Eu vou colocar um trono, você vai sentar do meu lado. Jesus, os anjos vão te adorar. A ninguém chamei de filho, mas você será conhecido como meu filho. Mas ele fez uma outra promessa. Ele falou, eu vou dar um reino eterno para você, que nunca terá fim. Quem são os súditos desse reino? Quem são? Não, pastor? Bom, a não ser que você tenha o Espírito de Deus. Senão, não. Senão, não. Irmão, eu não estou brincando, é coisa séria demais. Isso tem me preocupado. A pessoa está na igreja não sei quanto tempo, aí o pastor ora, ela cai com um demônio. Não é para você cair com demônio. Não é para você cair com demônio, irmão. Se é que eu posso chamar de irmão. Não é para cair com demônio. Não é. Irmão, erros todos nós cometemos, mas viver o erro. Rapaz, você tem a tua mulher, mas você vive com outra também. Você é mentiroso, você é fofoqueiro, você é ladrão de Deus, é ladrão dos homens. Irmão, você quer dizer que o Espírito de Deus habita em você? Você está enganado. Para entrar nesse reino que Deus prometeu a Jesus, você tem que pertencer a Jesus. E a prova que você pertence a Jesus é ter dentro de você o Espírito Santo morando, habitando. E você permanecendo na palavra, ele vai ficar contigo até o fim da tua caminhada aqui. Lembra? Quem permanecer até o fim vai receber o quê? A coroa da vida, né? Estou salvo já, mas a coroa da vida não foi entregue ainda. A coroa da salvação, como é que você está salvo? É pela fé, pastor, pela fé, pela confiança dessa palavra. Então você tem que ter confiança nessa palavra que está dizendo que você tem que permanecer até o fim. Ou seja, até o fim da tua caminhada, o Espírito Santo tem que estar morando dentro de você. Irmão, se não tiver, irmão, não interessa quem seja, não. Pastor, aí eu estou abrindo não sei quantas igrejas, não posso precisar de você. Mas se ele não tiver o Espírito Santo morando dentro dele. Mas ele pregou há muito tempo, gente boa, está bonito, pastor, vai para o inferno bonito. Eu já abri igreja também que não foi brincadeira, irmão. Vou ser sincero com você. Tem amigo meu que dá risada, mas é verdade. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava na região de São José do Rio Preto. Eu era pastor de uma cidade chamada Jales. Morava lá. Mas também era pastor de Santa Fé do Sul. Mas também era pastor de Iturama, Minas. 80 quilômetros dali. Mas também era pastor de São Francisco. Mas também era pastor de uma outra igreja. Ou seja, 5 igrejas. Como o senhor fazia isso, pastor? Segunda-feira eu estava na sede, que era São José do Rio Preto, o dia todo. Terça-feira eu estava em Iturama, Minas. Quarta-feira eu estava na minha igreja e também em São Francisco. Quinta-feira eu estava em Santa Fé do Sul. No sábado eu ia numa outra igreja. Na sexta eu estava na minha. E no domingo eu ia de manhã em Santa Fé, à tarde em Iturama e encerrava a noite na minha em Jales. E já abri muita igreja. Só que se eu não tiver o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu vou para o inferno, vou abrindo muita igreja, eu não abrindo muita igreja. Mas pastor, mas eu dou um dízimo aqui, eu sou a coluna poderosa. Coluna ou não coluna, você vai para o inferno com coluna e tudo. É coisa séria. Não, mas o senhor não pode falar isso, não. Eu sou obreiro aqui. Antes de fundar Bragança Paulista, eu já era obreiro. Vai para o inferno com fundação sem fundação. Irmão, acorda. Irmão, desperta tu que dormes, a Bíblia diz. Irmão, acorda. 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 Em nome de Jesus, irmão, acorda. Não fica se enganando, não, irmão. Não fica se enganando, não. Não fica se enganando, não. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Eu não tenho nada contra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa acredita que aceitar Jesus, ela chegar e falar, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Quem é Jesus? Além de Filho de Deus, além de Deus, além de Senhor, quem Ele é? A palavra de Deus, certo? Sim ou não? Sim. Quem é dizimista aqui? Você não é ainda por quê? Não, porque eu não concordo muito. Que Jesus é quem mesmo? Então você rejeitou quem? Jesus. Como você diz que aceitou se você não é dizimista?
Quem é batizado nas águas aqui? Você não é ainda por quê? Não, mas é porque eu preciso entender ainda. Entender o quê? O único pré-requisito para ser batizado é esse. Aquele que crê em Jesus e se batizar será? É o único requisito para se batizar, é crer em Jesus, crer na palavra. Ninguém está dizendo, faça cursos e pós-graduação. Aí entenda muito bem, aí então você vai lá e se batiza, vai? Eu, quando fui me batizar, eu não sabia nem que era batismo direito, mas eu acreditava que Jesus Cristo podia me salvar. Era o que basta, é o que basta, é o que a Bíblia diz. A Bíblia não mandou ninguém fazer teologia para depois batizar. Então, irmão, você acorda, irmão. Então você tem que ter esse entendimento com você, irmão. Irmão, o Espírito Santo tem que habitar em você. Ele só vai habitar em você se você assumir um compromisso com a palavra de verdade. Parar de brincar de ser crente. Vem à igreja de vez em quando. Quem é que veio na Santa Ceia? Você não veio por quê? Está chovendo, né? Você sabe que inventaram um negócio faz pouco tempo, é novo, chamado guarda-chuva. Funciona! Você entra embaixo do bicho, rapaz, molha um pouquinho o pé, mas também ensinaram um negócio, inventaram outro negócio chamado toalha, que se passa, enxuga. Incrível. Mas você sabe por quê que você não veio, irmão? Fala para mim uma coisa. Quando está chovendo, você vai trabalhar? Mas se eu não for, eu perco o emprego, pastor. Eu preciso trabalhar. O teu trabalho é mais importante que o teu Deus. Não adianta pedir misericórdia, não. O teu trabalho é mais importante que o teu Deus. É por isso que você vai trabalhar quando está chovendo. E não vem à igreja quando está chovendo. Você deixa a tua carne comandar a coisa. Porque se é o Espírito Santo que está comandando, você não consegue ficar em casa, não. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comprei minha primeira casa, eu tinha 18 anos. E não onde eu comprei era tudo barro, terra. E era domingo. E eu falei para minha esposa, estava chovendo, não é brincadeira. Eu tinha uma moto, eu não tinha carro. Eu falei, vou para a igreja. Ela, você não vai para a igreja chovendo? Eu falei, eu vou. É domingo, como é que eu não vou para a igreja? Ela falou, mas está chovendo. Eu falei, não interessa, está chovendo, é? Eu vou para a igreja. E saí. E falei, vou levar minha filha comigo ainda. Falei, você não quer ir, você fica. E saí. Irmão, quando eu estava no meio do caminho, caí com um barro. Aí a mulher catou, me ajudou, catei a criança, entrei. Minha mulher não é doida nem nada. Nem olhou. Porque tem mulher que você nem fala lá, olha, se olha e fala assim, bem feito, não falei? O bicho ia pegar, então ela nem olhou. Quando ela me viu entrando, ela... nem olhou. Eu entrei, guardei, tomei banho, chorei, irmão. Sabe por que eu chorei? Porque eu não consegui ir na igreja. Mas por quê? Espírito Santo dentro de mim. Queria ir louvar, adorar a Deus. Queria ouvir a palavra. Irmão, o Espírito Santo está aqui. Dentro de mim está aqui entre nós. Eu orava quarta-feira, trabalhando o dia todo, porque eu não via a hora de ir para a igreja, que eu queria ouvir o que o pastor tinha para falar para mim. O que é isso, pastor? O Espírito Santo dentro de mim. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do Espírito. Então, em outras palavras, irmão, a pessoa que o Espírito Santo está dentro dela, ela se inclina para as coisas de Deus. Não tem como, ela quer, irmão, ela se inclina, ela busca, ela deseja, ela vai. O Espírito Santo habita em você, irmão. Você tem certeza? Porque se não habita, você vai falar com ele. Pastor Donizete, está no Rio de Janeiro. Um dos homens que eu mais respeito como homem de Deus. Eu era membro apenas como você, porque hoje eu sou membro e sou pastor. 5 anos mais ou menos já que eu estava na igreja. Vou dar um testemunho para você entender o que eu estou te falando. É testemunho, por isso que eu vou contar. Naquela época a pornografia, ela não era como ela é hoje, tão acessível. A pornografia naquela época era as dançarinas do Faustão. Eu assisti o Faustão só para ver as dançarinas. Você acha que eu assisti o Faustão só para ver ele? E eu era crente. Batizado nas águas. Dizendo-me batizado no Espírito Santo. Quando a coisa apertava, eu não dava dízimo, não. Crente, batizado nas águas. Batizado no Espírito Santo. Ele deu uma mensagem. Fui para casa aquele dia.
Dobrei os joelhos. Comecei a orar. Orando, orando, orando. Coloquei a mão na minha cabeça. Eu falei, demônio da prostituição, demônio da pornografia. Comecei a passar mal. Minha mulher estava sozinha no quarto com a criança pequena. Comecei a passar mal. Falei, se eu manifestar aqui, quem é que vai me ajudar? E eu, em nome de Jesus, sai. Irmão, não gosto nem de ouvir a música do Faustão hoje. Mas tinha um demônio dentro de mim. E eu acreditava que tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo quê? Então olha para a tua vida. E olha para a palavra de Deus. Vê se o teu comportamento, ou seja, os teus frutos, são segundo a palavra. Se não são, pastor, Espírito Santo não habita em você não. E o que eu tenho que fazer, pastor? Ele disse que se eu pedisse, Ele daria o Espírito Santo a todo aquele que pedisse. Então você vai ter um papo com Ele sério e falar, eu quero o teu Espírito habitando em mim. Eu não quero viver enganado. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero passar a eternidade no reino de Jesus. E mudar a tua vida. Em que for necessário mudar. Não importa o tipo de esforço que você tenha que fazer. Ou sacrifício que você tenha que fazer. Quem diz para você que fazer a vontade de Deus às vezes não requer sacrifício, mentiu para você. Fazer a vontade de Deus às vezes é um sacrifício tremendo, porque você tem que falar não para você. Mas é compensador. Tem uma eternidade pela frente aí para a gente passear nas praias dos céus. E o pastor aí que está bonito vai ficar mais bonito ainda. E você vai me ver lá e falar, pastor, valeu, hein? Eu achava que tinha, mas era um espírito da fofoca que estava em mim. O espírito da rebeldia, o pastor Ayrton começava a pregar, eu ficava bravo. O espírito da rebeldia, porque o pastor Ayrton chamava os obreiros para evangelizar, falava, vai lá, não tem evangelizar. Não tem essa obreira? Aí você olha para ela e fala, meu Deus, misericórdia, né? Irmão, põe dentro de você. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. Amém? Irmão, era esse o recado que eu tinha para dar para você. E aonde Deus tem me dado graça de estar passando por aí, eu tenho dado esse recado. Eu vi um homem levantar da minha reunião e ir embora. Ele falar assim, só porque eu não tenho Espírito Santo, quer dizer que eu não sou de Deus? Vai embora. O comportamento dele provou que ele tinha Espírito Santo. Não deixe ninguém te enganar, irmão. Que ninguém vos engane, a Bíblia diz. Irmão, não se engane também. Sem o Espírito Santo você vai para o inferno. Vai para o inferno. E não tem papo, irmão. Não tem papo. Não se engana não. Amém? Eu quero orar com